gente vai ver, um dos últimos tópicos que eu vou mostrar para vocês é o formulário do Google, né? Então a gente já viu documentos, planilhas, apresentação e agora a gente vai entender como trabalhar com o formulário. Vocês já devem ter utilizado o formulário como usuário, né? Os professores eles costumam utilizar essa ferramenta para tanto saber informações, né? Fazer um questionário para vocês buscando informações, até com uma avaliação, né? Principalmente nessa modalidade remota. Vocês vão entender agora como usar essa ferramenta, que também já está dentro do Google Drive, para criar os seus próprios formulários, tá certo? Então vamos lá no Google Drive, vou fechar aqui, né, nossa aplicação, vou aqui, ó, formulários do Google, do mesmo jeito, então o padrão é o mesmo, né? Então vocês não vão ter dificuldade de criar uma coisa ou outra. Então lembrando que a ideia do formulário vai ser criar aqueles questionários, e ele é bem rico. Vocês vão poder ver aqui como é que fica, por exemplo, como trabalhar com respostas. Eu posso criar questionários e já, se for de questões objetivas, eu já posso criar um gabarito, que já vai aparecer isso para o usuário, né? Então, o formulário permite também já fazer uma correção automática, né? Imagina aí que vocês fazem algumas questões, vão saber algumas informações e já querem informar a resposta, né? Então tem o trabalho de ir lá e olhar um por um. Então assim, no geral, formulários ele tem essas telas, né? Essa parte aqui de baixo é a parte onde a gente vai criar o formulário. Vou criar aqui, ó, formulário informática básica. Pronto. Aqui em respostas vai ter as respostas de cada uma das pessoas que vocês mandaram o formulário. Então, quando alguém acessa o formulário e ela submete, né? Então, quando vocês estão respondendo àquelas questões, ele vem para essa região de respostas. Aqui você vai ver as informações por questão, informações gerais. Então, tudo que foi respondido vai ser organizado em respostas. E o bacana é que o Google Drive já vincula as suas respostas a uma planilha, né? Então vocês podem ter essas informações estatísticas lá na planilha e fazer o quê? Pode criar um gráfico a partir de lá, pode reorganizar os valores também, né? Então ele tem essa outra opção. Quando eu crio alguma coisa aqui dentro do Google Forms, ele vai mostrando para mim. Eu posso saber como está por meio desse olho na parte de cima. Então, do jeito que está aqui, sem mexer, se eu clicar em visualizar, eu vou ter uma noção de como o formulário vai ficar, né? Então, ele só tem uma pergunta e um item. Então, o nosso Google, nosso formulário está desse jeito, né? Vou criar aqui um título, sabe? Vou botar aqui clicar 2 vezes, formulário de teste. Aqui eu posso criar uma descrição. Poderia também organizar e colocar uma imagem, né? Então, posso colocar uma imagem para deixar um logo do IFCE, colocar aqui. Posso colocar um vídeo de apresentação. Posso adicionar sessões para separar também, né? Então, aqui a gente vai colocar uma primeira questão para ver, né? As questões do Google Formulário, elas são bem diversificadas, né? Vou primeiro criar aqui, ó, escolha a opção, ok? Para a gente ter algumas opções. Opção sim, opção não. Aqui eu escolhi o tipo de questão como múltipla escolha. Essas caixinhas que você só permite escolher entre um ou outro. Então, ou vai ser sim ou vai ser não. Vocês poderiam também utilizar a caixa de seleção. Então, se eu marcar a caixa de seleção aqui, ele já vai alterar, ó, essas caixinhas. E a caixa de seleção vocês podem escolher mais de uma. Tem também a resposta curta, parágrafo. Para ficar melhor, vamos ver o efeito de cada um dessas questões, né? Vou colocar essa aqui como múltipla escolha. Eu posso colocar para cada questão, eu posso vir aqui e obrigar. Aí ele vai aparecer um asterisco, obrigando que a pessoa que esteja lá respondendo o formulário marque algo. Ele vai aparecer aqui um asterisco dizendo que ele só vai permitir a submissão se você marcar
alguma das opções. Não pode deixar em branco, né? Mas é opcional isso aqui. Pronto, vamos testar aqui mais uma coisa. Vou criar mais uma questão, ó, só adicionar uma pergunta. Informe sua matrícula, né? A matrícula, o Google Drive ele já tem alguns recursos inteligentes, né? Como eu falei, informe sua matrícula, tem uma característica de texto, ele já alterou para resposta curta. E de fato é isso, né? A matrícula vai ser resposta curta. Então você já tem ele já te dá uma sugestão. Aqui vai ser o campo da resposta, né? Se eu marcar aqui como obrigatório, vai ser obrigatório responder isso. Posso também colocar uma imagem. E o bacana, pessoal, vocês podem vincular a imagem que está no Drive com o do formulário. Então vocês podem clicar aqui no formulário, podem fazer o upload ou procurar aqui dentro do seu próprio Google Drive. A gente colocou lá uma imagem chamada registro, não foi isso? Pronto, eu posso colocar uma imagem dessa daqui para aparecer. Ó. Então, essa imagem de registro ó, que eu tinha colocado, ela vem para cá. Forma sua matrícula, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, né, com a pergunta, mas é só para vocês entenderem a função, tá certo? Então tá aqui, essa matrícula, eu estou permitindo colocar letras e números, mas aqui embaixo ele vai ter a opção de validação de resposta. Eu posso dizer que um número maior que é um número, né? Tipo um número, só se é um número. Então posso personalizar aqui o formato de uma máscara, né? Dizer, por exemplo, CPF, que tem uma quantidade de números. Eu posso dizer o comprimento de um texto. Posso dizer que é um determinado tamanho de texto. Uma expressão regular é um padrão, como o padrão do CPF, né? Que tem tem uma quantidade de números, ponto, uma quantidade de números, ponto, depois tem um traço, não é isso? Eu posso criar um padrão com uma data, 2 números, depois uma barra, depois 2 números e assim por diante. Então eu posso colocar essas validações, né, para permitir aqui só um determinado tipo de valor. A gente pode colocar também um título de descrição, né, posso criar categorias aqui do formulário, criar um título de descrição. Do mesmo jeito lá de cima, posso colocar uma imagem e ou um vídeo, né, os dois, para a gente explicar aqui a questão. Vou dar sequência aqui colocando muda questão para a gente ver. Vou colocar aqui questão informática. Nesse caso, eu vou utilizar o parágrafo, né? Então, descreva o que você entende por informática. Pronto. Aqui eu já não vou colocar obrigatório. Vamos ver lá como é que está o nosso formulário. Lembrando que não precisa salvar, né? Tudo que está sendo salvo automaticamente, ó. Vou atualizar, load. Pronto, nosso formulário de teste. Aqui não está obrigatório, mas aqui já é um campo maior de texto. Vocês podem colocar mais texto do que nesse daqui que tinha uma resposta menor, né? Uma respostinha curta. A forma de colocar o texto aqui vai ser diferente, ele vai ficar um do lado do outro, que é esperado um texto menor. Bom, a gente tem também aqui essa opção aqui de grade, de múltiplas escolhas. Vocês já devem ter visto em uma das minhas avaliações, em que você tem opções de linha e coluna, então vai ser opção, por exemplo, banana, vou botar aqui fruta, aqui vamos colocar aqui arroz, lá, carboidrato, carne, proteína. Pronto, algumas informações. Então eu posso aqui relacione, né? Posso colocar grade de múltipla escolha ou com caixa de seleção. Nesse primeiro caso, você só vai associar uma coisa a outra e nesse outro aqui você vai escolher mais de uma opção. Vamos ver aqui o efeito de cada uma dessas, né?
Primeiro veio aqui, nesse primeiro caso, vou atualizar aqui. Pronto, então aqui eu vou associar, por exemplo, banana é o que? Carboidrato, proteína. Eu vou dizer que é para escolher só uma opção. E ele não pode, não posso escolher duas, né? Já é uma forma aqui de trabalhar com a questão. Nesse outro caso, eu vou duplicar a mesma coisa e vou utilizar esse recurso de caixa de seleção. Vamos ver aqui o efeito. O editor lá é bem simples. O editor lá atualiza esse módulo, então fecha essa aba, clica aqui de novo e atualiza para ver o que está acontecendo. Aqui você já pode colocar mais de uma opção. Pode inclusive marcar todas, né? Então, dependendo da questão, pode ser interessante um jeito ou o outro, né? Porque aí já aparece a opção de limpar, para limpar as opções aqui, ó. Nós temos também, uma das últimas que eu tinha passado para vocês, era upload de arquivos, né? Se eu colocar upload de arquivos, ele vai mostrar uma região para você anexar um arquivo, né? Então vai ser um upload. E vai ficar dentro do Google Drive. A gente também vai poder colocar só informação de data, né? Ou de hora, essa escala linear também. Se a gente for colocar aqui, ó, posso colocar uma escala, um valor de escala aqui, uma escolha a temperatura. Ou então aqui fica melhor, sei lá, dê sua opinião, né? Dê sua opinião, poderia ser assim melhor, né? Tá mais adequado lá, né? Então você pode colocar de 1 a 6 aqui, sua opinião. Uma forma de fazer isso. Coloca no obrigatório ou não. Pode colocar assim, bom, ruim, né? Para 1 e muito bom para 5. Pronto, aí você vai orientar aqui e coloca uma dessas opções. Mas assim, tem mais detalhes das questões, mas uma coisa que é bem legal aqui para mostrar para vocês é a questão do gabarito. Né? Então, no gabarito, eu posso dizer, se aquela questão eu já sei a resposta, eu já posso informar aqui uma resposta para o usuário, de acordo com o que ele tenha colocado. Isso é a opção de chave. Né? Então, eu posso vir aqui e nesses 3 pontinhos, eu posso ir para a descrição, né? Eu posso colocar uma descrição da questão, posso também vir aqui para tirar aqui a descrição, não precisa, posso ordenar as opções de forma aleatória, ou seja, cada vez que carregar esse formulário, ele vai embaralhar. Isso é bem legal para cá, né? Porque tem questões para não ficar, para evitar que a pessoa venha e sempre coloque as mesmas opções. Eu posso vir aqui e ordenar as linhas aleatoriamente. Então, toda a vida vai embaralhar os itens. Bom, aqui, pessoal, vai ser, digamos, o principal que tem para poder formular as questões, né? Lógico que aqui eu coloquei um monte de informação desordenada e tem que fazer sentido, né? Quando eu for fazer o formulário de vocês. Aqui foi apenas para teste. Mas aqui é a ideia geral para a gente criar o formulário. Agora, a gente vai ver um detalhe, né, que é como mudar o tema. Isso é bem simples, né? Só clicar nesse ícone que tem como fosse um negócio de pintar, né? Um desenho de pintar. Vocês podem alterar o tema geral, escolher uma imagem de cabeçalho, mudar o plano de fundo, esses detalhes. Mas no geral ele já bem organizado aqui o tema do formulário. Feito o formulário, vocês têm que saber o que? Como enviar, né? Então tem um botão aqui,
Porque uma coisa tem uma diferença, né? Antes de tudo. Uma coisa é o formulário. Vocês não vão mandar esse formulário para ninguém, a não ser que vocês queiram que a pessoa edite o formulário de vocês. O que a pessoa espera receber é isso aqui, né? Esse formulário não editável. E para a pessoa receber isso, vocês vão enviar o formulário, que é clicando aqui em enviar. Existem algumas formas de envio. Vocês podem mandar por e-mail das pessoas, podem também, que é o que eu utilizo mais, criar o link, né? Disponibilizar o link. Então, desse jeito aqui, vocês vão criar um link com URL curto, vou clicar nessa caixinha para ficar esse link grande, e quem receber esse link de formulário vai conseguir preencher. Então, se eu vir aqui na outra aba, tentar enviar, pronto, é desse jeito que a pessoa vai receber. Agora sim, da mesma forma que eu testei lá no modo privativo, eu também gosto de testar no formulários como é que a pessoa vai receber no computador dela. E para não ter problema daquele formulário funcionar só na minha conta, eu abro uma janela aqui da navegação privativa e testo na navegação privativa, porque aí, nesse modo, é que vai aparecer a opção para a pessoa. Então, nesse caso, ó, veja, do jeito que está o formulário aqui, ele obrigaria você a entrar na conta do Google. Tem casos que isso é interessante, né? No caso de vocês, que eu preciso coletar e-mails, isso é importante, né? Então, do jeito que está aí é legal. Mas tem outros casos que não é bacana, você é obrigado, não precisa, é desnecessário você pedir e-mail. Para isso, a gente pode configurar o formato do formulário. Nem todo mundo precisa, nem todo formulário precisa que a pessoa tenha um e-mail, né? Você só quer saber as opções, o nome da pessoa, só quer saber uma opinião dela. Para isso, a gente vai configurar o formulário. Se eu clicar aqui em configurar o formulário, por padrão, por ser uma conta do IFCE, de um domínio, né, fechado, ele já marca essa opção. Se eu desmarcar isso aqui, salvar, restringir, não está mais restringindo, clicar aqui em salvar. Se eu clicar agora em enviar, pegar o link, ó, copiar e fazer o mesmo procedimento. Eu vou naquela navegação privativa. Veja que o formulário abre, porque ele não está mais restringindo ao IFCE, porque naquele outro caso, ele só deixava responder se você tivesse o domínio do IFCE. Tem casos que isso é interessante, tem outros casos que é desnecessário. Bom, pessoal, agora continuando os recursos do Google Formulário, a gente vai ver nas configurações outra opção que vai ajudar muito, né? Que é já coletar o endereço de e-mail. Uma vez quando você precisa saber a assinatura de quem está preenchendo, aquele formulário que ele tem que ser individualizado, né? Para cada pessoa ter apenas uma resposta, esse recurso pode ser interessante. Primeiramente, vamos ver como está o formulário agora antes disso e depois comparar. Se eu clicar no olhinho aqui, ó, em cima, no ícone do olho, para visualizar, vocês vão ver a forma final como vai ficar o formulário, que é com aquelas opções que a gente já colocou, e principalmente lá com o cabeçalho. O que eu vou colocar agora é o seguinte: eu vou voltar aqui para a edição do formulário, em configurações eu vou marcar a opção coletar endereço de e-mail. Esse coletar endereço de e-mail, ele, ao você disponibilizar o formulário, ele já vai, e também ele vai aparecer aquela opção de login, caso você não tenha feito login, ele vai mostrar qual e-mail que você está logado, né, no caso do Gmail lá, ele vai verificar e vai atribuir ao seu formulário, como fosse uma assinatura. Se eu clicar aqui em coletar, ó, endereço de e-mail, vou salvar, vou visualizar o que foi feito. O que ele vai mostrar para o usuário? Ele já vem aquela opção de pegar o e-mail que está logado. O usuário também pode trocar de conta. No meu caso lá, que eu tenho mais de uma conta, eu posso mudar qual conta que eu quero mandar essas respostas. Então, essa opção é da mesma forma que aquela outra que eu tinha mostrado um pouco antes. No caso do formulário que vocês precisam restringir para um determinado domínio, né? O domínio naquele grupo. Por exemplo, a gente lá no e-mail de vocês tem IFCE, isso é um domínio.
né, ele tem um grupo de usuários que ele vai mostrar, é como se fosse um grupo de trabalho. Tanto tem essa opção de coletar neste e-mail, como você pode restringir pelo domínio, né, só alunos IFCE, né, bem interessante agora no caso do ensino remoto. Ou então você pode ainda limitar a uma pessoa. Tudo isso que eu estou falando agora, ele obriga a fazer o login. Em situações que você não precisa que o usuário faça login, é só para coletar respostas, como por exemplo, para saber a opinião de um determinado assunto. Você só quer que o usuário no máximo digite um nome. Aí você não precisa marcar essas opções que eu falei. Então tudo vai depender do seu problema. Aqui também tem uma subopção do coletar endereço e-mail, que é o recibo de resposta. Basicamente, é copiar tudo que o usuário digitou, né, que ele respondeu, e ele vai mandar uma cópia para o e-mail que foi capturado aqui nesse momento de coleta de e-mail. É só para ele ter uma certeza do que ele mandou. Então, esse é um recurso que também vai ser pode ser bem útil, né? Pode ser bem útil porque é uma forma de garantir, de assegurar que só o usuário vai digitar. Não vai precisar que você digite a matrícula. Você não precisa obrigar a pessoa que recebe aquilo, uma informação, um CPF, uma matrícula, ela já coleta automaticamente. Então pode ser bacana. Tem também outras opções que só em ler você já consegue entender. Por exemplo, você pode deixar marcado para editar após o envio. Né? Tem locais que você tem formulários que você pode ter uma correção. Então, se deixar marcado, após o envio você consegue ainda editar. Posso também mostrar a barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas. Né? Isso pode ser interessante no caso de um teste para apresentar de forma embaralhada e dificultar que seja decorada uma sequência. Posso também disponibilizar a opção, né, para criar um link para enviar para outras pessoas. Colocar uma resposta de confirmação, né? São todas outras configurações mais pontuais que vocês podem colocar no Google Form. Isso deixa o teu formulário bem rico, né? Cheio de opções, cheio de variações. Pronto. Então, uma outra coisa, né, que a gente veio até aqui, ó, que deixa eu salvar do jeito que está aqui. Vamos dar uma olhada como é que está, né? Só mudar a cor para ver como é que fica. Botar aqui um verde, ó, e visualizar. Pronto, nosso formulário está desse jeito. Ele está com coleta de e-mail, tem a opção do Radio Bulto aqui, a caixinha de seleção, né, que é como fosse a opção de um ou outro, né, uma opção exclusiva. Tem essa opção também exclusiva, mas com linhas e colunas. Essa aqui, ó, com a caixinha, você pode escolher mais de uma. Tudo são variações possíveis. Ele é bem rico de opções. Você pode, inclusive, fazer upload de arquivos aqui dentro. Agora, uma coisa que pode ser interessante, nesse caso principalmente das questões, né, desses itens que eu coloquei, que são com opções objetivas. Então aqui eu já poderia saber qual o gabarito e com isso eu já poderia fazer uma resposta automática. Então para isso, o Google Formulário ele te fornece uma opção que é a seguinte: se você precisar colocar, mostrar, né, calcular um valor de forma automática, ou até mostrar para o usuário, você vai transformar o formulário num teste. Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Lá na terceira aba, eu vou clicar em teste e vou marcar essa opção criar teste. Com isso, o formulário vai aparecer uma opção para colocar o gabarito das questões. Lógico que só vai funcionar para questões objetivas, né? A gente não vai ter como ter um gabarito de questões subjetivas, né? Imagina só, uma frase, não vai ter como fazer essa análise, isso é óbvio. Eu posso também, ao criar o teste, né, como eu falei para vocês, já liberar a nota, desde que eu atribuo uma pontuação à nota. Pode ser imediatamente após o envio, ou então posteriormente, depois de uma revisão manual. Significa o quê? Que só depois que eu criador do formulário, tenha avaliado as questões, né, principalmente no caso de ter questões subjetivas e objetivas misturados, eu acho mais interessante isso, né? Aí eu posso avaliar e depois que é colocado para o usuário para ele poder ver, né? Desde que tenha ativa a coleta de e-mail, né? Depois que ele vai ver a nota. Nesse caso aqui ele já vê de forma direta. É aquela situação em que ele respondeu e já vê o que acertou ou não. Pronto, então vamos deixar aqui uma dessas opções, né?
Mas o que eu quero mostrar mesmo para vocês, né, independente de ver agora a resposta ou depois, é como colocar essa resposta. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, aqui nessa escolha opção, digamos que a opção correta seja assim. Ó, veja que aqui embaixo ele já coloca essas respostas corretas, né? Ele já atribui aqui um campo novo, que eu coloquei para o meu formulário virar um teste. Por isso que apareceu isso. Se eu clicar aqui em respostas corretas, ó, vou clicar aqui, agora ele muda. Embora eu esteja na mesma questão, ele está agora na opção de selecionar a resposta correta. E aqui eu vou colocar qual resposta que é correta. Digamos que seja a opção sim. E eu posso também atribuir um ponto. Essa questão que vai valer 2 pontos. Pronto, com isso, além disso, né, dessas duas opções, que é o gabarito e essa pontuação, eu posso ainda colocar um feedback. A opção, ela deve seguir alguma coisa, ou então respostas tanto para incorreta como para correta. Eu posso dar uma resposta, se o usuário digitou uma resposta que não deveria, aí, olha, deveria ser algum assunto, ou então a correta, parabéns, o assunto fala de alguma coisa. Posso colocar link, um vídeo. É uma forma de dar um retorno para aquela questão, né? Então, as questões podem ter, além do gabarito, podem ter um retorno de resposta. Eu vou fazer esse preenchimento aqui para os demais. Nesse caso, né, da resposta aqui que eu tenho um texto curto, eu não vou ter, lógico, né, como eu falei para vocês, como colocar um gabarito. O máximo que eu consigo colocar é um feedback, né, ou alguma orientação do que pode ser feito. Mas eu não vou ter como dar um gabarito, eu vou ter que corrigir para depois conseguir ver o que foi colocado. O máximo que eu posso fazer, além disso aqui, é colocar uma pontuação. Colocar aqui 3 pontos para essa. E posso seguir da mesma forma aqui embaixo. Posso marcar também como obrigatório ou não, né? Tem questões que são opcionais. Vou colocar aqui, eu posso colocar no máximo feedback e a pontuação. Vou botar aqui 2 pontos. Essa daqui eu vou colocar também a resposta correta. Aí eu vou colocar banana, uma fruta, arroz aqui, carboidrato, proteína, carne. Eu posso colocar um ponto para cada aqui, né? Para cada item, ou mais. Pronto, tudo que eu estou colocando, ó, vejo que está acumulando os pontos. Ó, 3, 2 pontos. Essa pontuação só vai ser atribuída quando eu for lá e revisar, que vai ser depois que eu vou fazer uma simulação para a gente ver como é que fica a resposta aqui. Ok, 2 e por último, deixa eu ver aqui. Pronto, tem a mesma opção, só que é aqui nessa caixinha, né? Então, vou botar aqui a resposta correta. Nesse caso, eu poderia marcar mais de um, né? Mas aqui a banana, esse aqui. Poderia deixar que o usuário marcasse mais de um, ou ele poderia ter mais de uma resposta, né? Concluído. Dê sua opinião, não teria um feedback aqui, não teria nada, né? Não vai ter uma pontuação. Posso colocar como obrigatório também ou não. Isso aqui eu vou apagar. Pronto, com isso, ó, o nosso formulário que vai mudar aqui não vai ser nem tanto visual, né? Ele só vai mostrar aqui a pontuação do lado, no máximo. E ao responder esse formulário, eu vou ter uma noção da resposta, né? É o que eu vou mostrar para vocês agora no campo, na aba de respostas, no modo de edição. Então imagina aí, eu fiz meu formulário, fiz minhas questões e mando para as pessoas responderem. Depois da resposta ser feita, ela vai vir para cá, tá bom? Que vai ser essa outra parte. Bom, agora que a gente já viu como fazer a parte do gabarito, né? Como está aqui, vamos ver como é que funciona para capturar as respostas. Como é que eu analiso as respostas depois do envio? Nosso formulário, a parte da edição é essa, né? Mas lembrando que a gente não vai compartilhar, que nem eu fiz nos outros documentos, o formulário para edição. Não faz sentido. A não ser que vocês estejam fazendo formulário em equipe e queiram compartilhar. A ideia é compartilhar, enviar o formulário. Né? Não é nem compartilhar a edição, vai ser o enviar. Então, quando for enviar, segue aquelas informações anteriores.
Tanto pode ser por e-mail, para várias pessoas, informando um convite, ou então vocês podem colocar um link. Podem colocar um link curto, inclusive, adicionar em algum local. Tem ainda uma terceira opção que é relacionada aqui à incorporação do HTML. Vocês podem colocar esse formulário dentro de uma página HTML. É uma outra opção que vocês podem até envolver esse assunto dentro da aula de programação web. Então aqui eu tenho o URL curto, eu vou vir aqui, copiar, né? Posso poder copiar e tentar ver o formulário, mas a gente pode também testar aqui nessa opção de visualizar. Cliquei aqui em visualizar e aí vai ser justamente desse jeito que uma pessoa que irá receber vai conseguir ver. Se eu copiasse lá o link, né? Eu vou vir aqui, ó, enviar URL curta, posso copiar essa URL. Se eu entrar no modo de navegação privativa, caso o usuário não tenha uma conta de e-mail logado, ele vai pedir para fazer um login no e-mail da Google, né, como tem aqui. Caso ele não tenha nenhuma conta logada, ele vai vir para essa situação. Depois de logar, ele vai pegar a sua conta de e-mail e vai mostrar desse jeito que está aqui. Né? Lembrando que eu tenho mais de uma conta aqui no meu navegador. Eu tenho essa, mas também tenho outras que eu estou utilizando, né? Eu já tinha mostrado para vocês, ó. Então eu posso alternar entre elas. Nesse caso, ele pegou a minha do IFCE, leandro.marinho@ifce.edu.br. Vamos testar aqui as opções das respostas, né? Eu vou marcar aqui, ó. Lá a opção era assim. Esse aqui eu vou colocar alguma informação, alguma resposta, outra, só para teste, né? Aqui eu vou marcar respostas corretas também e erradas para a gente ver como é que ele funciona. Pronto. Quando eu clicar em enviar, devido à configuração ser a seguinte, né? A gente colocou aqui para colocar e-mail, por isso que aparece essa opção aqui de cima. Esse restringir aos usuários do IFCE, se você não fosse esse domínio, ele não deixaria. Isso aqui é uma opção que tem que ser verificada se precisa ou não. Aqui você pode colocar para editar após o envio, mas também na parte de teste, eu marquei para liberar a nota imediatamente após o envio. Ele também está a opção marcada de perguntas erradas, respostas corretas, os valores. Poderia desmarcar isso. Por quê? Quando eu for submeter aqui, eu posso ver a pontuação. E eu posso também enviar outra resposta. Por quê? Porque a opção lá em geral, ele não limita uma resposta, né? Então por isso que está liberado. E outra coisa, eu posso ver as respostas porque eu desmarquei. Está tudo marcado essa opção de resposta errada e correta. E eu estou colocando para ver imediatamente após o envio. Se eu tivesse colocado a opção de baixo, aí já não apareceria essa ver pontuação. Tudo isso depende. Caso vocês queiram mostrar a pontuação de um formulário só depois de você receber de todo mundo, aí é mais interessante colocar essa posteriormente, né? Só ter esse cuidado. E do mesmo jeito, se você quer mostrar só a resposta correta, só a resposta errada, né? Pergunta errada, resposta correta, se quiser fazer essa limitação, você pode marcar ou não isso aqui. Inclusive mostrar os valores. Como está tudo marcado desse jeito, se eu for clicar em ver pontuação, ó, ele vai mostrar aqui, ó, no formulário que eu respondi, inclusive o total de pontos, né? Então aqui eu acertei nessa, ó, 2 de 2. Essa aqui, ele está com X, né? Então não é nem que esteja errado, mas como é uma pergunta subjetiva, né? Tem que ter uma avaliação minha ainda para poder liberar, ele não calcula automaticamente, né? Então os 3 pontos que teria para cá não foi dado, nenhum. Do mesmo jeito é de baixo. Essa daqui não, questão objetiva, tinha gabarito, quando acertou ele mostra a pontuação, ó, acertou uma e outra, mas essa aqui estava errada, né? Essa aqui do meio estava errada. Do mesmo jeito aqui de baixo. Essa aqui não tinha pontuação, não tenho que mostrar. Então, tudo aqui você pode configurar, desde a pontuação que vai ser mostrada, né? Como eu tinha colocado aqui, ó, os valores, resposta correta, pergunta errada, inclusive isso vai ser visto depois.
Pronto, isso é o que uma pessoa que recebeu o formulário que você enviou vai conseguir ver. E é o que vocês estão conseguindo ver lá nas avaliações de vocês com os professores, né? Então essa parte aqui já é conhecida. O que fica para a gente, né, para os professores, é esse outro lado. A gente, no nosso formulário, na nossa edição, a gente consegue ter isso de acesso, as respostas, né? Então, nesse caso aqui, eu consigo ver um resumo, eu posso ver por pergunta ou posso ver individual. No resumo, ele vai fazer um resumo aqui de pontuação, né? Então, eu tenho aqui que uma pessoa conseguiu ter 5 pontos no formulário, né? Dos pontos totais aqui. Dos 13, né? Nosso formulário aqui soma 13 pontos, né? Total de pontos 13. Por quê? Também está faltando fazer avaliação individual. Ele mostra também o quê? Perguntas erradas com frequência, né? Qual foi as perguntas mais erradas? Maior frequência, pontuações, escolha da opção, tipo, da questão lá, da primeira questão, né? No nosso formulário tinha essa primeira questão, que é a escolha da opção. E lá no resumo, se tivesse outros formulários, ele ia mostrar aqui. 100% dos formulários, que só foi um, acertou tudo, né? Mas tivesse mais pessoas e, 20% tinha colocado não, e o restante, né, 70% tivesse colocado sim, ele colocaria aqui. Para cada pergunta, ele está detalhando. Quando houver como colocar a pontuação, ele coloca a pontuação. Aqui, como só um formulário, ele só vai mostrar desse formulário. Eu posso também ver por pergunta. Eu posso escolher aqui as perguntas, né? Por exemplo, essa aqui é a primeira pergunta. Escolha a opção, que é a pergunta 1. Aí ele mostra qual sobre a sua resposta, né? Que no caso de um dos usuários, e mostra a resposta. Eu posso marcar como correto, ó, salvar, como se tivesse a minha avaliação. Nesse caso aqui, resposta, forma matrícula, né? Tinha colocado uma pontuação. Eu avalio aqui a resposta e posso dar aqui a minha pontuação. Eu posso fazer a minha avaliação. E posso ir passando também aqui, na próxima pergunta. Outra. Queremos que seja um ponto na resposta aqui. Posso também ficar verificando as outras, né, confirmando as outras. Ó. Inclusive alterar o valor, se for preciso. Né? No individual, eu consigo ver pelo usuário. Então, no caso, só tem um e-mail. Se eu for naquele usuário, eu tenho acesso às respostas do usuário. O que ele respondeu aqui, né? Eu posso colocar a pontuação também aqui, né? Já tinha respondido. Posso colocar um feedback aqui depois. A resposta seria alguma coisa. Um feedback que vai ser exibido lá para o usuário. Ele mostra todas as questões aqui e a sua respectiva pontuação. Se tivesse mais usuários, né, se eu fizesse uma outra submissão, a gente pode vir aqui, por exemplo, e enviar uma outra resposta. Se eu fosse trocar aqui de conta. Pronto, eu já troquei a conta de e-mail, né? Agora eu entrei em uma outra conta. Posso colocar aqui as respostas, ó. Outra resposta. Pronto, vou mandar aqui. Dá para ver também a pontuação do mesmo jeito. Aqui ele mostra quantos pontos eu acertei, ó, das questões. E lá no meu formulário, ele já vai mostrar o que? Agora eu tenho duas respostas. Eu tenho uma resposta com um e-mail e aqui é com outro. E aqui eu posso colocar a pontuação para aquelas que não são respondidas automáticas, né? Aqui só salvar.
Pronto, então esse aqui vai ser o formato de verificar as respostas. Eu posso ainda, se eu precisar, para organizar melhor, eu posso clicar aqui em criar uma planilha. Com isso, ele pode tanto criar uma planilha ou selecionar uma existente com as respostas desse formulário. Ele vai vincular essa planilha aos valores daqui, ó. Aí ele já mostra, já cria um carimbo de hora, então dá para saber que dia e hora foi vocês mandaram, os e-mails que colocaram, e eu posso ver aqui as respostas, ó. A pontuação, né, quantos valores foram colocados, ó, no caso 10 de 13, 5 de 13, e a resposta de cada um, né? Veja que ele já coloca automático, você marca a opção, ele já bota a resposta para você bem direitinho. Bom, pessoal, então de formulário a gente acaba aí com essa parte do teste. Já mostrei para vocês como criar essa planilha, né? Vocês também vão ter uma atividade para formulários que vai ser colocado lá no Classroom. E na próxima aula a gente vai ter conteúdo sobre o correio eletrônico, né, os e-mails, como trabalhar com os correios eletrônicos, além daquilo que você já conhece. E vai ver também os conceitos de redes sociais e segurança de redes. Até a próxima!